Será que nós estamos vendo um momento aí já de reversão de tendência depois da derrocada dos preços por conta da safra, combinada aqui também ao ciclo pecuário e sua fase de baixa, como a gente tem falado nesse espaço? Então, o que a gente acompanha aí na última semana é que desde a sexta-feira passada nós temos tido alguns sinais aí de uma possível reversão de tendência, fim de época de safra e início de época de entre safra. Lígia, quais são esses sinais? Bom, eu posso pontuar aí para vocês. Primeiro, na semana passada a gente sentiu um leve enxugamento da carne no mercado atacadista, esse é um primeiro sinal. E o segundo sinal é que isso veio combinado a um encurtamento das escalas de abate. Entretanto, chegou essa semana aqui agora em que a gente está assistindo esse vídeo, né? E a carne voltou a sobrar um pouquinho no atacado, mas não carne de dianteiro, carne de traseiro, ou seja, a gente tem uma combinação desse cenário com o desafio dos preços, né, da inflação no mercado brasileiro. E o que isso significa, Lígia? O que você quer dizer com isso? Olha, a gente não pode ser dicotômico. O que eu quero dizer com isso? Novamente, a gente não pode achar que porque uma tendência está chegando ao fim, imediatamente a gente vai ver o oposto, né? Ou seja, os preços estavam caindo muito e de repente eles começam a subir muito. Não é isso. Uma análise fria, né, ela não vai trazer esse tipo de comportamento, principalmente no mercado físico. O que acontece no primeiro momento é que os preços param de cair, né? E é mais ou menos o que nós estamos visualizando neste momento. As escalas de abate elas pararam de subir, encolheram um pouquinho e pararam de encolher, ou seja, nenhum movimento, né, de safra ele enxuga o boi de uma hora para outra imediatamente. Ele começa a apresentar sinais, né, de que isso vai parar de acontecer e é exatamente o que nós estamos vendo agora. As exportações ao longo aí do mês de maio acabaram desempenhando bem, né? Nós tivemos alguns problemas com China que foram parcialmente aplacados por outros mercados. Alguns desvios de mercadoria através de abate para outras plantas que não as afetadas, né, pela suspensão aí por parte de China, as plantas brasileiras. Então os frigoríficos eles conseguiram manejar uma parte do problema e isso fez com que o maio, né, o mês de maio, acabasse atendendo aí ainda bons volumes. A gente vai pegar e acessar a confirmação dessa informação nos próximos dias através dos dados do governo, das exportações detalhadas, mas a gente já consegue antecipar que maio não foi tão ruim assim e acabou dando uma enxugada. O que pesou de fato para o maio foi o aumento da oferta decorrente do frio, então a frente fria que deteriora aí rapidamente a qualidade das pastagens traz uma pressão de oferta, né, para mais, aumenta a oferta, isso é natural, a gente conhece esse processo sazonal, tá certo? Combinado também a esse enfraquecimento aí das cotações por conta da fase de baixa do ciclo pecuário, ou seja, hoje nós temos mais oferta do que no ano passado e principalmente no ano retrasado, após retermos fêmeas no rebanho por alguns anos, ou seja, desde 2019, né, 2019, 2020, 2021, depois de 3 anos de retenção de fêmeas, a gente completos, né? A gente sente agora o efeito dessa retenção aparecer, principalmente no mercado de reposição. Então, quando a gente olha o mercado de reposição, vai ficando claro que nós temos mais oferta, alguns leilões não têm desempenhado tão bem. O lote chega aí para o leilão e voltar sem ter sido arrematado, a gente tem sentido esse movimento e ele vem muito em linha com isso que a gente chama de fase de baixa de ciclo pecuário, em que a oferta ela tende a aumentar, tá bom? A gente precisa olhar para um outro lado dessa análise, né? É fase de baixa de ciclo, desanimador, vou sair da atividade. A fase de baixa de ciclo, ela traz um grande problema, que é a queda do preço da arroba, ou seja, o esmagamento imediato das margens da pecuária, tá? Mas ela traz também, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade, uma grande solução, que é o barateamento proporcional, né, do preço da reposição. Então isso deve ser aproveitado. Se a gente conseguir pegar esse caixa que a gente montou um pouquinho mais robusto ao longo da fase de alta de ciclo 2020, 2021 e usar ele para investir em aumentar a capacidade de suporte da fazenda, lá na frente a gente vai poder comprar matrizes, né, reposição bezerro com um certo desconto proporcional e lotar um pouco mais a fazenda, aumentar a produtividade da fazenda e ter um estoque maior de arrobas para vender na próxima fase de alta do ciclo, tá certo? Então fica a dica aí e a análise da semana para vocês. Até a próxima.